Lembrando, estamos em guerra. Guerra psicológica, guerra espiritual e o mal avança. Messias, anunciado agora como o preferido de Lula para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, enquanto discutimos a questão envolvendo a prisão ilegal, injusta, diante de uma mentira do presidente Bolsonaro. Essa prisão que não se justifica por nada, diante dessa farsa montada do 8 de janeiro e que já traz consequências para a saúde que se agrava do presidente Bolsonaro. Wellington Barros já começa essa jornada ao meu lado, ele em Bauru, eu em São Paulo, trazendo um post do filho do presidente Bolsonaro, o querido Carlos Bolsonaro, que retrata exatamente essa situação, retrata exatamente esse momento, e é assim que nós vamos começar a jornada de hoje, fazendo mais um grito de alerta pela saúde do nosso presidente Bolsonaro. Wellington Barros, bom dia. Seja bem-vindo, Barros. O que diz o post do vereador do Rio de Janeiro, querido Carlos Bolsonaro? Wellington, bom dia. Bom dia, Pitoli. Um abraço a você e a todos que nos acompanham. Pitoli, a publicação diz o seguinte, foi feita hoje, inclusive. Estou com o meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando, dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode, de fato, se tornar fatal caso broncoaspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente. Dormindo, fico com calafrios só de olhar. Como gostaria de expor o que vejo, mas estou impossibilitado por medidas ilegais de assim fazê-lo. Meu Deus. O Barros, embaixo desse post tem um comentário de Eduardo Torres. Eduardo é irmão da primeira-dama, nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro. E Eduardo Torres, ele faz um comentário na sequência do post do Carlos. Você tem acesso aí, Barros? Ele escreve o seguinte: acompanho diariamente essa cena. Por inúmeras vezes ficamos em pânico, sem saber como reagir, aumentando doses de remédio, segurando ele para não cair quando vem o vômito, sempre atentos para que o mal não seja maior. Só Deus para cuidar da saúde do nosso presidente e fazer justiça sobre o Brasil. Pois é, obrigado, Barros. Eduardo Torres, que faz o comentário no post de Carlos Bolsonaro, é irmão da nossa eterna primeira-dama, dona Michele Bolsonaro. Eduardo Torres está diariamente com o presidente, tem acesso à casa, inclusive tive a chance de abraçá-lo. Eduardo Torres é um querido, Edu é um querido. Tive a chance de abraçá-lo quando estive na casa do presidente no último dia 6 de novembro. E a cena é exatamente essa. O que Carlos Bolsonaro descreve exatamente o que está acontecendo agora com a saúde do presidente Bolsonaro. E esses maldosos, perversos, que estão discutindo onde será preso o presidente Bolsonaro, se esquecem, por exemplo, primeiro, acho que a gente deveria partir, né, do ponto de que tudo isso é uma mentira. Eles sabem que estamos falando de uma mentira. Eles sabem, Moraes, todos, a primeira turma toda, né? Carmen Lúcia, Zanin, Dino, Moraes, eles sabem que tudo isso é uma mentira. O Flávio Dino, presidente da primeira turma, que era ministro da Justiça e Segurança Pública naquele momento, no 8 de janeiro, fez com que as imagens desaparecessem do ministério. Com quem nós estamos tratando? Nós estamos tratando com quem fez com que provas de fundamental importância sumissem, desaparecessem. O outro é advogado do Lula. A senhora Carmen Lúcia, que era da censura até segunda-feira, pode, que um dia disse que Cala a Boca já morreu e mentiu para nós, e o outro é quem odeia o presidente Bolsonaro. Ou seja, eles sabem, os quatro sabem, que estão cometendo um erro a partir de uma mentira e de um golpe que eles, na verdade, estão promovendo. Se eu partisse desse ponto, eu não deveria estar aqui discutindo nada com você agora. Prisão do presidente, saúde do presidente, embora a saúde do presidente esteja neste ponto que se encontra devido a uma facada que tomou em função do sistema não aceitá-lo como pré-candidato, naquele momento, em maio de 2018, quando hackearam o presidente,
e na condição de candidato à presidência, quando do ataque em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018, o sistema não queria o presidente Bolsonaro. E aí o sistema contrata Adélio Bispo, o sistema banca Adélio Bispo, que com uma faca pontiaguda e enferrujada tenta matar o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro sobrevive e por isso as consequências que sofre hoje, daquele momento lá em Juiz de Fora. O que viveu no 6 de setembro de 2018 tem consequências até agora, a gente sabe. Está aí, são 9 internações, são 6 cirurgias, uma delas durando 12 horas, a última, do dia 13 de abril, para a reconstrução da parede abdominal. As consequências também psicológicas de quem sofre a angústia, a agonia, esperando o que acontecerá, para onde será levado, qual prisão, onde será morto o presidente Bolsonaro, porque agora, muito provavelmente, estes vão querer concluir a tarefa mal sucedida no dia 6 de setembro de 2018. Tudo bem, se a gente partir desse ponto, se partimos da mentira contada no 8 de janeiro, se partimos ou ainda voltarmos ali a 6 de setembro de 2018 e a tarefa não cumprida por Adélio Bispo, tudo caminha para que ela aconteça agora. Psicologicamente, o presidente vem sendo atacado desde o dia 18 de julho, quando colocou a tornozeleira, 4 de agosto, quando é preso domiciliarmente, e agora nessa loucura dessa imprensa safada também, que fica discutindo para onde será levado, sabendo, inclusive, que só existe uma alternativa. Consumado o absurdo, consumada a mentira, Bolsonaro será preso. E será preso onde? A discussão é papuda ou papudinha? Vai para onde? Não. Ontem, Eduardo Borgo brilhantemente expôs aqui na programação da Auriverde que o único caminho, diante de toda a mentira, diante de todo o absurdo, por mais que eu não concorde, eles vão prender o presidente Bolsonaro. E o único caminho legal, embora isso eles não conheçam, né? Legalidade, Constituição, Código de Processo Penal, isso eles ignoram com maestria. Mas o único caminho, diante do absurdo, seria a prisão, né, num presídio militar, por tratar-se de um capitão da reserva. Borgo trouxe ontem essa matéria pela manhã na Auriverde e logo à tarde repercutiu no Poder 360 e depois na Revista Oeste. Ou seja, enquanto o Globo discute se é papuda ou papudinha, UOL, Folha, esses cretinos ficam aplaudindo essa situação, nós trouxemos a verdade para você com relação, repito, diante do absurdo que é a prisão do presidente Bolsonaro, que não encontra justificativa em lugar nenhum por conta da mentira que foi contada até aqui. Então a gente está partindo de uma mentira, ok? Você já entendeu? A gente está partindo de algo que não encontra razão em nenhuma das linhas daquele processo. Partindo desse ponto, o que sobra é uma prisão num presídio militar de um homem que certamente o sistema quer de uma vez por todas eliminar. O que relata Carlos Bolsonaro nesse post e que tem ali, né, a contribuição de Eduardo Torres, mostra que o que está sofrendo o presidente Bolsonaro com relação à sua saúde pode fazer com que ele não resista na prisão. Estamos falando de um homem que tem crises de soluço, por conta das crises, o vômito, dormindo, ele sofre com as crises, broncoaspirar significa, por conta do refluxo, fazer com que isso vá para o seu sistema respiratório, podendo matá-lo. Infelizmente, você que me acompanha agora, nós sabemos. O que eles querem é exatamente isso. Coloca num presídio qualquer. Não, mas a lei determina, né, a Constituição determina que seja levado para um presídio militar. Isso não, pouco importa. Constituição. Que Constituição? Você acha que, diante de tudo que nós estamos vendo e vivendo, ainda tem Constituição vigente no Brasil?
Ainda tem algo que a gente possa chamar de Constituição e que de fato é seguida no Brasil por quem deveria segui-la, aliás, jurou segui-la. Quem ocupa uma posição de ministro do Supremo jurou seguir a Constituição. Entretanto, o que nós estamos acompanhando, desde Ricardo Lewandowski, no impeachment da Dilma, quando ele diz, não, já está empichada, já tiramos do cargo, vamos mantê-la elegível, vai que ela quer ser uma merendeira. Lembra disso? Naquele momento, o rasgar da Constituição, experimentado por Lewandowski, nos traz até aqui. Quando da abertura do inquérito das fake news, por Dias Toffoli, que escolhe sem sorteio, ele escolhe e determina o ponta de lança Alexandre de Moraes como relator daquele inquérito absurdo, aberto e em vigor até hoje, vigente até hoje. Então, tudo que a gente vê de se rasgar da Constituição faz com que a gente tenha a sensação de que, mais uma vez, não será cumprida. E o presidente Bolsonaro estão discutindo agora para que presídio será levado. Só tem uma alternativa. Repito, diante da mentira que vocês insistem em contar, porque não houve golpe, vocês sabem, diante dessa mentira, eles insistem em nos dizer o seguinte: olha, ele precisa ser levado, mas estamos escolhendo ainda. Fui até visitar uma cela, tem paredes brancas, tem até cama. Olha, tem até cadeira. Poxa, tem até banheiro. Eles querem matar o presidente Bolsonaro, porque diante de uma crise de soluço, uma crise de vômito, diante de uma interrupção na respiração que chega a levar 20 segundos, esquecem ele lá, voltam dali a 6 horas e vão encontrá-lo como desacordado, morto. Ó, ele morreu. Foi de soluço. O sistema quer eliminar o presidente Bolsonaro desde sempre. E eles estão entendendo que essa hora está chegando. Só que tem uma outra situação também, que a gente já tratou aqui por diversas vezes, que é a da temperatura da população. Lembra da frase do nosso querido desembargador, aliás, deve estar com a gente hoje pela manhã, viu, Edson? Doutor Sebastião Coelho, quando ele disse, se prender vai ferver. O Supremo vem medindo a temperatura das consequências dos seus atos desde sempre, é claro. Destemidamente, ousadamente, eles não estão muito preocupados com a gente, eu sei. Mas eles estão medindo essa temperatura. Eu te pergunto, qual seria a sua reação diante da prisão do presidente Bolsonaro? Da injusta prisão do presidente Bolsonaro. Você iria às ruas? Você tiraria a bunda do sofá e lutaria pelo Brasil? Pela vida de um inocente que eles querem eliminar de uma vez por todas? Estamos acompanhando guerreiros como Prudêncio, como Zé Caldeira, amigos espalhados pelo Brasil, que estão ali tentando fazer buzinaços, carreatas, tentando chamar a atenção do Brasil e do brasileiro, que vê a COP pegando fogo, vê o Bessias anunciado para o Supremo, mas aparentemente não tem se importado muito com a situação envolvendo o presidente Bolsonaro, seus próximos e os presos, tornozelados e refugiados do dia 8. Acho que era hora da gente se perguntar, o que a gente vai fazer se isso de fato acontecer? O leite já derramou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o que a gente fez de fato? Valeu a pena ir às ruas? Sim, sempre valeu. Mas Pitório não resolveu nada. Mas você acha que vai resolver uma única vez, 2 vezes, 3 vezes que nós somos às ruas? Isso é o suficiente para colocar e servir como instrumento de pressão legal e constitucional sobre esses? Não. A Segunda Guerra durou 6 anos, amigo. Ainda em 1944, com 5 anos de guerra, haviam trens que levavam judeus para campos de concentração, enganando-os, dizendo que seriam levados para a tal terra prometida, uma terra de paz e de prosperidade, quando na verdade aqueles judeus eram levados para campos de concentração e câmaras de gás. 6 anos de Segunda Guerra Mundial para a libertação do planeta. Você acha que realmente em
3 manifestações, nós vamos conseguir nos libertar deste mal? Do tamanho que ficou esse mal? Vai precisar de muito mais energia, de tantas outras manifestações e de você nas ruas, de você ainda usando rede social, ainda por quê? Até quando eu não sei. Com a certeza de que tem alguém ali em cima que está vendo tudo isso, acompanhando tudo isso, mas também esperando pela nossa ação.